Boa noite, pessoal. Não, Boa noite. tô chegando. Cheguei atrasado, mas tô chegando. Boa noite. Ah, eu tava falando ali com a Bruna, eu tava perguntando se ia ter aula. É porque às vezes o senhor faz uns encontros só para tirar dúvida, então eu nunca sei. Aí eu tava esperando ali mais um pouquinho, né? Não, mas aí se eu não tivesse aula, eu teria avisado, mas não. Eu cheguei Tá, um pouquinho atrasado, mas tô chegando. né? E eu já tava até verificando os e-mails, o Moodle, para ver se tinha passado alguma coisa, mas não tinha nada Sim. lá. Eu disse, bom, então Não, vai não, ter. não. É. Obrigada. Bom, pessoal, na, na aula de segunda-feira ali, além das apresentações, das questões do primeiro trabalho, né? Eu, então, acabei analisando com detalhe algumas questões relacionadas àquelas afirmativas que foram feitas, alguns detalhes que são importantes na justificativa de certas propriedades que as funções apresentam, né? E na aula de hoje eu pretendo, então, apresentar para vocês uma discussão novamente das propriedades que são oriundas das congruências módulo N, né, e também mostrar algumas aplicações das propriedades das congruências em relação a problemas de divisibilidade, por exemplo, aquele critério que é conhecido ali dos livros, né, de matemática do ensino fundamental, de que para eu definir se um número é múltiplo de 3, né? Para quem lembra lá das regras, né, e se vocês olharem nos livros de matemática do ensino fundamental, o que diz lá? Né, que um número, para ser múltiplo de 3, a soma dos algarismos que representam aquele número tem que ser um múltiplo de 3. Né? Por exemplo, 123 é um múltiplo de 3, porque 1 mais 2 mais 3 é 6, que é múltiplo de 3. Né? Enquanto, sei lá, o 37 não é múltiplo de 3, porque 3 mais 7 é 10, que não é múltiplo de 3. Né? Então, essas regras que são enunciadas e a gente aprende, né, por inspeção, assim, acaba, né, no ensino fundamental sendo uma, as pessoas aprendem, digamos assim, né, a utilizar aquela regra, mas evidentemente que no nível, né, do ensino fundamental não é possível fazer uma demonstração, né, desta propriedade. Da mesma forma, como é que a gente identifica, né, que um número é múltiplo de 5, por exemplo? Né? É uma regra, né, bem conhecida, bem fácil até de ser aplicada. Né? Pega um número inteiro. Né? Então, olha o último algarismo, o algarismo das unidades. Né? Se ele for múltiplo de 5, ou seja, se ele for 5 ou 0, né, então o número é um múltiplo de 5. Né? Então, por exemplo, 1205 ou 1335, os algarismos que vêm antes da unidade não faz diferença. Né? E por que isso? Né? Existe uma razão, né? Existe uma explicação, além de técnica, claro que existe, digamos, as engrenagens que a gente tem que mexer, digamos assim, para fazer a demonstração, né, destas propriedades, né, tanto do número ser múltiplo de 3 como ser múltiplo de 5. No entanto, tem que ter uma explicação, né, tem que ter uma justificativa, né, tudo em matemática tem alguma justificativa. Né? Então, isso é possível, essas propriedades, tanto o critério de divisibilidade por 3 quanto o critério da divisibilidade por 5, os dois critérios podem ser
explicados, podem ser justificados por propriedades da congruência módulo N. Tá? Então, isso é uma, digamos assim, uma ligação, né, entre a teoria dos números, a álgebra e a matemática do ensino fundamental e médio, né, dentro das estruturas, dentro da estrutura do ZN, que é aquele conjunto formado pelas classes de equivalência, e tudo isso, né, todas essas propriedades, elas são consequência de um teorema famoso, né, que é o teorema do resto. Né, quando a gente divide um número inteiro por outro, o resto na divisão é sempre menor do que o n. Né? Então, quando eu divido um número por 3, né, conforme a gente já viu aí nas classes de equivalência módulo 3, né, só tem 3 possibilidades para o resto, 0, 1 ou 2. Né? E no caso da divisão por 5, os restos possíveis são 0, 1, 2, 3 ou 4. Né? São essas as possibilidades. Então, dessas propriedades, né, decorrem uma série de outras, e isso é possível, então, de demonstrar, né, usando a congruência módulo N. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou começar com a regra, né, de divisibilidade pelo 3. Né? Então, vou começar aqui. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Por mim, tá tranquilo, professor. Deixa eu só localizar aqui o arquivo. Vou voltar aqui. Vamos botar assim, critérios de divisibilidade. Então, no primeiro critério, né, a divisibilidade, vamos colocar assim, a divisibilidade por n igual a 3. Então, observar o seguinte, né? É conhecido, como eu disse, é conhecida a regra que diz, né? Para eu verificar se um certo número é divisível por 3, eu somo seus logaritmos, né, que representam aquele número na base 10, não é em qualquer base, na base 10, né, e verifico. Tá? Então, isso é importante, tá, pessoal? A gente tem que partir da representação do número na base 10. Se a gente partir da representação do número em alguma outra base, aí a regra passa a ser outra. Tá? Porque, então, observar que a nossa, né, na base 10, né, ó, isso é muito importante, na base 10, né, todo número é representado assim. Ó. Vamos escrever aqui para deixar bem claro. Eu pego, vamos chamar esse número de n aqui, n maiúsculo. É o seguinte, se tu escolher, vamos representar, melhor dizendo, né, um número na base 10, vamos botar na notação usual aqui, para a gente não... É muito importante não esquecer que a base tem que ser a base 10, porque se a base for a base 2, tá, aqui vocês, para quem já estudou um pouco de teoria dos computadores e tal, sabe que nos computadores, né, os números são representados na base 2, né? Então aí
o critério da divisibilidade por 3 já não vai ser dessa forma aqui, tá? Então, vejam, esta é a forma, né, que a gente conhece, né, de representação dos números, né? Todo número e os algarismos aqui que aparecem, né, nessa representação, né, eles são valores entre 0 e 9, né? Qualquer algarismo que aparece nesta representação aqui pode ser qualquer um desses números que eu falei, 0, 1, 2, 3 até o 9, né? Que são os números que a gente está habituado, né, a lidar no dia a dia, certo? No nosso dia a dia, quando vocês fazem compras, quando vocês calculam uma taxa de juros, quando vocês calculam qualquer quantidade, né, vocês, alguém diz assim para vocês, olha, tu vai fazer um trabalho e vai receber tanto, né? Os números que as pessoas falam, que tratam nessas negociações, são números expressos na base 10, né? Ninguém vai te dizer assim, ó, tu vai ganhar o número X na base 2. Isso não é usual. Na nossa comunicação do dia a dia, os números, eles são representados na base 10. O nosso sistema de numeração, né, é um sistema chamado de sistema posicional, né, pessoal? Ele é um sistema posicional e ele tem uma base na representação. Isso significa, né, que se eu pegar um número como este aqui, ele é a mesma coisa que, se eu desenvolver, né, digamos assim, esta expressão, o coeficiente a n, ele vai ficar multiplicado por 10 elevado na n. O próximo algarismo, que é o an menos 1, ele vai ficar multiplicado pela potência de 10, que é 10 na menos 1, 10 na n menos 1. E assim vai, né? Tá certo? Até o termo, que é o penúltimo, o penúltimo, que é o A1 vezes, vamos botar o 10 na 1 ali para deixar bem claro, né? Certo? Mais o coeficiente chamado de A0 multiplicado pelo 10 elevado a 0. Vamos botar aqui. É assim que a gente interpreta, né? E a gente chama, então, a gente diz, né, na nossa linguagem, que o A0 representa o algarismo das unidades, o A1 ele representa as dezenas, o A2 representa as centenas, e assim sucessivamente, tá certo? Então é assim que a gente interpreta esta representação, tá? Como eu disse, se fosse a base 2, né, aí seriam algarismos, somente os algarismos zeros e uns que são usados, né, e os algarismos são multiplicados por potências sucessivas de 2, né? Aqui nós estamos falando de números inteiros representados na base 10. Então, os algarismos variam de 0 até 9. Então vejam o seguinte, se eu observar, ó, se a gente olhar as potências de 10, ó, olha só, vamos começar com o 10, né? Qual é o resto do 10 na divisão por 3? O 10 é igual a 3 vezes 3 mais 1. Então o resto é 1. Significa, né, em termos de congruência, que o 10 é congruente a 1 módulo 3. Esse é o significado, né? Quando eu digo que por que essa expressão não volta para cá? Vamos separar aqui. Esta igualdade aqui, né, 10 igual a 3 vezes 3 mais 1, é equivalente a dizer que o 10 é congruente a 1 módulo 3. Tá? Da mesma forma, se eu pegar o 10
elevado ao quadrado, ó, quanto é que é 10 ao quadrado? Todo mundo sabe que 10 ao quadrado é 100. Né? E que se eu dividir por 3, vai dar também resto 1. Né? Quando eu fizer o cálculo do resto, evidentemente vai dar resto 1. Tá? Então, o 100 também é congruente a 1 módulo 3. Então, eu vou colocar aqui na forma de potência. Porque isso, na verdade, é uma consequência, pessoal. É uma consequência da propriedade que está escrito ali na linha de cima. Né? Que observa, pelas propriedades da congruência módulo N, né, eu posso pegar esta propriedade aqui e simplesmente multiplicar, né, ó, 10 congruente módulo N. Então, eu multiplico 10 vezes 10, dá 100. Multiplico 1 vezes 1, dá 1. Então, o 10 ao quadrado é congruente a 1 módulo N. Tá? E assim por diante. Tá? Então, e assim por diante. Ou seja, até chegar lá no 10 na N, né, que o 10 na N também será congruente, 10 na N será congruente a 1 módulo 3, para qualquer N inteiro positivo. Vamos fazer o seguinte, para não dar confusão aqui, ó, acho que vamos botar aqui um outro índice aqui. Agora que eu me dei conta que eu estava usando M lá, ninguém me chamou a atenção aqui. Aqui é M. Já que eu chamei de N lá, o módulo da divisibilidade, vamos botar um outro índice aqui. Então, olha só, vejam o seguinte. Se eu pegar esta expressão aqui, e aplicar a congruência módulo 3, isso vai me dar um número que vai ser congruente a M, ó, porque o 10 na M é congruente a 1. Então, esse termo aqui, ó, quer ver uma coisa? E essa parcela aqui, tá, ela vai ser congruente ao AM. Né? Então, aqui a primeira parcela se transforma em A índice M. Essa parcela aqui, ela também é congruente a 1, porque todas as potências sucessivas de 10 são congruentes a 1. Então, o AM menos 1 também será congruente a 1. Né? Então, ó, o que eu quero dizer é o seguinte. Vamos escrever aqui. Legal. Vou fazer assim. Ó, pega essa congruência aqui, eu multiplico dos dois lados pelo coeficiente A1, tá? Então, eu tenho A1, o A1 vezes 10, o A1 multiplicado por 10 é congruente ao A1 vezes 1. Tá? Eu multiplico a congruência pelo A1 dos dois lados. 1 vezes 1, módulo 3. Né? Então, ou seja, eu faço aqui, isso significa que o A1, né? Vou botar aqui isso aqui do lado esquerdo aqui, não sei o que ele está centralizando aqui. Ó, então, se eu escrevo de uma forma simples aqui, né, pessoal, eu eliminando aquela multiplicação ali, eu posso dizer que o A1 vezes 10, vezes 10 é congruente ao A1 módulo 3, tá? Opa. Aqui. Misturou tudo aqui. Agora sim. Bom. Agora pega essa. Bom. Tá, agora eu vou pegar esta congruência aqui.
e multiplico por A2, dos dois lados. O resultado é que o A2 vezes 10 ao quadrado, ó, eu pego esta congruência e multiplico pelo A2. Então, o resultado aqui, o A2 vezes o 10 ao quadrado é congruente ao A2 módulo 3. Né? E assim sucessivamente. Até o AM, até esse cara aqui, ó. Eu pego e multiplico. Tenho esta congruência aqui. E então, multiplicando pelo AM dos dois lados, eu obtenho que o AM vezes o 10 na M, 10 elevado na N, é congruente ao AM módulo 3. Tá? Vou reduzir o tamanho aqui da fonte, que daí vai caber numa linha. Bom, então o que eu tenho? Eu tenho várias parcelas aqui, então eu vou somar essas congruências aqui, tá? Tá certo? Então, vejam que todo número é congruente a ele, né? Módulo 3, tá? Então, agora eu tenho que... Agora eu vou somar, então, somando todas as congruências, eu tenho, vou botar aqui a primeira, aqui, que é o A0. O A0, vou botar aqui na mesma linha aqui. A0. Ele é congruente a ele mesmo, tá? Porque todo número é congruente a ele mesmo em qualquer N. Tá? Qualquer módulo, todo número é congruente a ele mesmo. Tá? Então, agora eu vou somar aqui, ó, todas essas congruências. O A0, né? Mais, ó, vou botar aqui, A0, que é a primeira parcela lá, tá? Mais, agora eu somo com essa aqui, ó. Opa. Mais, agora eu somo com essa aqui. Então veja, eu vou botar pontinhos aqui, né? Certo? Até a última das parcelas. Ó. Então isso aqui é congruente a quem? Ao A0, ó. Mais o A1, porque o A1 vezes 10 é congruente, mais o A2, que é congruente ao A2 vezes 10 ao quadrado, né? Porque 10 ao quadrado é congruente a 1, mais o A índice N. Certo? Módulo 3. Né? Então, o que esse resultado está dizendo? Que para que um número seja divisível por 3, né, significa que a soma dos seus algarismos na representação deste número na base 10 tem que ser dividido por 3. Né? Então, a conclusão é que, né, o número, depois eu escrevo lá o número n, né, é divisível, vamos botar que é múltiplo, né? É múltiplo
de 3, se e somente se a soma de seus algarismos na base 10 é múltipla. Vamos botar assim, um número múltiplo de 3. Se essa soma é um número. Então, evidentemente, né, que a gente não consegue fazer uma demonstração desse tipo no ensino médio, então a gente enuncia, e os livros enunciam, e aí então os professores trabalham isso, né? E é um critério relativamente simples, né, de se fazer a verificação, e ela é recursiva, né, porque se eu somo um número, pega um número muito elevado, vamos imaginar assim, por exemplo, vamos pegar aqui, sei lá, eu vou pegar um número gigante aqui, tá? 1, 2, 3, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 9. Né? Eu quero saber se esse número é múltiplo de 3. Então eu faço simplesmente a soma, né, dos algarismos, né? Porque daí eu vou ter que, eu posso repetir esse processo, né? Porque a congruência ela é um processo transitivo, né? 1 mais 2 mais 3, mais 7, mais 8, mais 9, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 9, né? Isso aqui vai dar um número que é 6 mais 7, 13, 8, 21, 27, 32, 36, 39, 41, 50, né? Certo? E 50 não é divisível, não é múltiplo de 3, né? Porque 5 mais 0 é 5. Logo, o número dado não é de 3. Então, esse é um critério bastante simples de ser verificado quando a gente trabalha com as propriedades da congruência módulo 3. Tá? Alguma pergunta aqui, pessoal? Por mim tá tudo certo. Um outro critério, né, que é conhecido, era o critério da divisibilidade pelo 5. Diz o seguinte, né, o número é múltiplo de 5, múltiplo de 5, se e somente se o A0 é igual a 0, ou o A0 é igual a 5. Esse é um critério que é conhecido, né, nas discussões lá nos livros de ensino fundamental e médio. Né? E, de fato, o que acontece? É a mesma coisa, né? A gente sabe o seguinte, se eu pegar o número aqui, ó, então, aplicando a congruência módulo 5, sabemos que é o seguinte, todas as potências de 10 são múltiplas de 5, né, pessoal? Então, 10, se o 10 está elevado num expoente inteiro positivo, né, 10 elevado na K vai ser congruente a 0, vai ser congruente a 0, né,
módulo 5, tá? Se o K for um número inteiro maior ou igual a 1, né? Certo? Ó, 10 é um múltiplo de 5, 10 ao quadrado é múltiplo de 5, 10 ao cubo é múltiplo de 5. Então, todas as potências inteiras positivas de 10 são múltiplos de 5. Né? Então, se eu aplicar a congruência módulo 5, né, resulta que este número ele será congruente ao a zero. Certo? Porque os demais termos vão dar tudo zero. Ó. Esse aqui, na congruência módulo 5, dá zero, porque é um múltiplo de 10, com expoente positivo. Esse aqui também. Ó. O único que é um expoente igual a zero é esse aqui. Né? Porque o A0 é o algarismo da unidade, como a gente diz, né? Então ele está multiplicado pela potência 10 elevado a zero. Então, quando é que o número será múltiplo de 5? Né? O n será múltiplo de 5, sem somente ser o A0 for igual a 0 ou 5, né? Porque daí, se o A0 for 0, significa que o resto é 0, na divisão por 5. E se o A0 for 5, significa também que o resto é 0, né? Porque quando eu divido 5 por 5, o resto é 0, certo? Então, daí vem, né, o critério da divisibilidade pelo n igual a 5, né, que a gente conhece lá nos livros de ensino médio. Substituir aqui o n para esse. Então é muito importante observar isso, né, pessoal? Que aqui a gente está utilizando, obviamente, né, a representação dos números inteiros na base 10. Né? Se for um número representado na base 2, você sabe que aí os logaritmos são zeros e uns, aí são outros critérios. Tá? Então, muito bem. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né, isso é uma forma de trabalhar com as propriedades da congruência, né? O que a gente tem que pensar assim, que a congruência, pelo fato de ser uma relação de equivalência, tá, ela permite que a gente faça operações como se fossem, como se a gente estivesse trabalhando com uma igualdade. É praticamente a mesma coisa, tá? Pelo seguinte, ó, observa, só vou mostrar para vocês alguns exemplos aqui. A gente sabe, por exemplo, que se eu pegar, por exemplo, vamos trabalhar na congruência módulo 5, tá? Vamos pegar um número como o 27. Se eu pegar o 27 e fizer a divisão por 5, o resto vai ser 2. Então a gente vai dizer que o 27 é congruente a 2 módulo 5, tá? Se eu pegar o número, digamos, 36, né? 36, quando eu calculo a divisão por 5, dá resto 1. Então, o 36 é congruente a 1 módulo 5, tá? Então, na hora que se eu multiplicar essas duas congruências, né, eu vou obter que o 27 multiplicado pelo 36 vai ser um número, sem saber o resultado, isso aqui é interessante, que vai ser congruente a 1 vezes 2, ou seja, é congruente a 2 módulo 5. 1 vezes 2 é 2, né? Então, este número resultante da multiplicação do 27 pelo 36 é um número que eu sei que vai ser congruente a 2 módulo 5, porque um dos fatores que compõe essa multiplicação, que é o 27, ele deixa resto 2. E o outro fator, que é o 36, deixa resto 1. Tá?
Então, a gente pode trabalhar com a congruência como se fosse né, a gente trabalha como se fossem equações, né, e como se fossem igualdades. Né? Então, eu posso multiplicar que a propriedade se mantém. Tá bom? E eu também posso somar também. Né? Se eu somar quantidades, eu vou somar os restos. Então, por exemplo, se eu pegar os mesmos números ali, ó, 27 mais 36, né, o resultado desta soma aqui vai ser congruente à soma do 1 com o 2, módulo 5. Que tem que ser no mesmo módulo, né? Ou seja, quanto é que é 27 mais 36? É 63, né? Que é congruente a 3, módulo 5. Tá? Ok? Então, dessa forma, né, eu consigo resolver problemas como os que eu vou apresentar aqui para vocês. Né? Eu vou mostrar algumas aplicações da utilização das congruências, né, na resolução de certos problemas de divisibilidade, tá, partindo destas propriedades básicas. Então, assim, ó, eu vou mostrar alguns exemplos um pouco mais, digamos assim, sofisticados. Tá? Então, eu peço que vocês me interrompam, perguntem, né, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Ó, por exemplo, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, eu quero descobrir, aliás, qual é o resto da divisão do 3 elevado a 20 por 8. Tá? Então, assim, antes de apresentar a solução, né, pessoal, a ideia é a seguinte, ó, por que isso é importante? Né? Por que isso é importante? Porque a ideia é a seguinte, né, que, conforme eu disse a vocês, a teoria dos números ela tem por objetivo resolver problemas que envolvem equações e inequações com números inteiros. Tá? Então, a ideia é poder resolver esse tipo de problema, né, sem fazer a operação. Porque, assim, ó, se vocês pegarem uma calculadora, que vocês tiverem com uma calculadora em mãos aí, então vocês podem colocar na calculadora 3 elevado a 20. Vocês vão ver que a resposta vai ser um número absurdamente grande. Eu vou até ter o calculador em mãos aqui, ó. Deixa eu ver aqui. 3 elevado a 20. Ó. Dá um número absurdo lá. Né? Eu nem sei qual é a ordem de grandeza. Né? Mas não importa. É um número muito grande, então é desconfortável, né, eu pegar aquele número e ficar fazendo a divisão por 8. Então a ideia é tentar descobrir o resto dessa divisão sem necessariamente calcular o 3 elevado a 20. Tá? Então, observar como é que a gente... Qual é o raciocínio? Tá? Observa. O 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Né? E o 9 é congruente a 1 módulo 8. Né? Quando eu divido 9 por 8, o resto é 1. Então, o 9 é congruente a 1 módulo 8. Como 9 é uma potência de 2, eu posso escrever que 3 ao quadrado é congruente a 1 módulo 8. Tá? Aí o que eu faço? Eu elevo esta congruência aqui, ó, à 10ª potência. Tá? Então vai ficar 3 elevado ao quadrado na 10ª potência, congruente a 1 elevado na 10ª potência. Mas como 1 elevado na 10ª potência é 1, o 3 elevado na 20 fica congruente a 1 módulo 8. Isso quer dizer que a divisão de 3 na 20 por 8 deixa resto 1. Tá? Então, veja que interessante, né? A forma de resolver este problema, né, que permite que a gente conclua, né, quanto é que é o resto desta divisão sem efetuar a divisão. Né? Na verdade, tu não precisa nem calcular o 3 a 20, eu não estou nem calculando quanto é que é o 3 a 20. Né? Certo? Então é uma forma de pensar bastante elegante, né? E de maneira indireta e que responde à pergunta
com um esforço computacional bem menor do que seria exigido se a gente tivesse condições e fosse fazer, né, primeiro o cálculo da potenciação e depois efetuar a divisão. Tá? No segundo exemplo, tá? Esse segundo exemplo aqui, ele é mais difícil ainda, né, pessoal? Porque eu quero saber quanto é que é o resto da divisão de 1.235 elevado na 40. Tá? Eu vou pegar aqui a calculadora, só para a gente ter uma ideia aqui, ó. 1.235 elevado na 40 é um número de ordem 4,6 vezes 10 na 123. Tá? Então, imagina a ordem de grandeza desse número. É um número 4,6 vezes 10 na 123. É um número absurdamente grande. Então, observa. A gente sabe que toda vez que a gente divide um número inteiro por 3, ou o resto é 0, ou o resto é 1, ou o resto é 2. Né? Então, ó, o que a gente começa? A gente começa com 1.235, quer ver? Ó? Deixa eu mostrar aqui. No caso desse exemplo, ó, vamos pegar aqui o 1.235, o exemplo 2 ali. Pego o 1.235, eu estou dizendo que é congruente a menos 1, né? Módulo 3. Tá? Por que isso? Porque observa, ó, quanto é que é 1 mais 2 mais 3? 6. Mais 5 é 11. Né? Então, para dar um múltiplo de 3, falta 1. Né? Tá certo? Então, esse número ele é congruente a menos 1 módulo 3. Ou seja, se eu somar 1, né, ele vai ser um múltiplo de 3. Tá? Então, eu posso dizer que ele é congruente a menos 1 módulo 3, né, nesta lógica. Tá? Isso aqui, ó, só para deixar bem claro, né, pessoal? É equivalente a dizer que, ó, vou usar aquela setinha lá da equivalência que a gente conhece, né? Isso é equivalente a dizer que o 1.235 menos 1, né? Esse número é múltiplo de 3, tá? É sempre a subtração, né? O A menos B é múltiplo de N, tá bom? Vou escrever aqui com uma anotação, uma fonte menor aqui para caber aqui na mesma linha. Bom, então, observa, o que eu faço aqui, né, pessoal? Eu quero saber, né, eu quero chegar em 1.235 elevado na 40, né? Tá certo? Eu vou voltar lá bem a apresentação. Então, eu vou pegar este número e vou elevar no expoente 40. Né? Então, elevando ao expoente 40 nos dois lados, congruência, nós vamos obter aqui o 1.235, vamos escrever aqui na forma de potência bonitinho. O 1.235 elevado a 40 será congruente a menos 1, opa, aqui o símbolo da potência, menos 1 elevado na 40, né? Módulo 3. Como o menos 1 elevado na 40 é um número positivo, que é igual a 1, né, eu chego à conclusão que o 1.235 elevado na 40, 1.235 elevado a 40 é congruente a 1 módulo 3. Então, significa, né, na divisão por 3,
número 1.235 elevado a 40 deixa resto igual a 1. Então, pessoal, este é um exemplo, como eu disse para vocês, né, que vocês não teriam nem condições de fazer essa divisão, né, porque esse número é tão grande que vocês não teriam a menor condição sequer de calcular o número e escrever, né, como um número inteiro, com mais de 100 algarismos, né, e imagina depois pegar esse número e dividir por 3, né, isso é impraticável. Tá? Então, este é o tipo de exercício que só pode ser resolvido, essa questão, né, só pode ser respondida usando as propriedades das congruências. Tá? Não tem outro jeito. Alguma pergunta? Então, outro exemplo aqui, ó, que é um pouquinho mais sofisticado, é o exemplo 3. Né? Eu quero saber qual é o resto da divisão de 2 na 50 por 7. Então, assim, pessoal, isso aqui não existe, né, uma fórmula pronta para como resolver esse tipo de coisa. Né? Então, aqui o que eu faço, né, nesse caso? Eu começo observando que o 2 na 5, né? O 2 elevado na quinta é congruente a 4 módulo 7, né? Por quê? Porque 2 na quinta é 32, né, pessoal? 2 na quinta, que é 32, menos 4 é 28. Né? Então, quando eu pego o 2 na quinta, que é 32, e divido por 7, a parte inteira da divisão, né? Vamos escrever assim, ó, na forma que é mais... 2 na quinta é a mesma coisa que 7 vezes 4 mais 4. Então, esse aqui, ó, que eu vou destacar agora com uma outra cor aqui, é o resto. Né? O resto da divisão de 2 na quinta por 7 é igual a 4. Tá? Bom? Então, por exemplo, se eu elevar ao quadrado, né, se eu elevar ao quadrado os dois lados da congruência, olha só. Da congruência, eu vou obter, vamos pegar aqui, ó, vou pegar essa expressão aqui, vou elevar ao quadrado, aí vai estar então, aqui vai dar fazer passo a passo aqui. Do lado esquerdo vai ficar 2 na quinta, opa, se eu consigo arrancar esse cara daqui, 2 na quinta aqui ao quadrado e aqui o 4 ao quadrado. Mas o 4 ao quadrado é 16, né? E qual é o resto da divisão de 16 por 7? É 2. Então, o 4 ao quadrado é congruente a 2 módulo 7. Ou seja, né, se eu pegar e trabalhar com as propriedades da potência, né, eu concluo que 2 elevado a 10, né, que é o resultado daquela potenciação ali, é congruente a 2 módulo 7. Né? Bom, então o que eu faço? Eu pego essa potência, essa congruência aqui, ó, e elevo na quinta potência. Então agora eu vou elevo a quinta potência. Então eu vou ter, de um lado, 2, vamos fazer aqui passo a passo, o 2 elevado a 10 na quinta potência vai ser congruente ao 2 elevado na quinta. Mas o 2 elevado na quinta a gente sabe que é 32, e a gente sabe que o 32
é congruente a 2 módulo 7. Né? Conclusão, 2 elevado a 50, que é o que resulta ali, né, daquela potência, né? O 2 elevado a 50 é congruente a 2 módulo 7. Ou seja, na divisão por 7, o número divisão por 7, o número 2 na 50 deixa resto 2. Vamos copiar aqui. Então são exemplos, né? São exemplos que eu faço aqui. Não é 2. É 4, né, pessoal? Eu copiei errado aqui. 2 na quinta, tá aqui, ó. 2 na quinta é congruente a 4. Claro, é 32 menos 4. Então vamos corrigir aqui e deixa o resto 4. Tá bem que eu olhei lá. Certo? Então, são exemplos, né, pessoal, dessas aplicações aí das propriedades das congruências, né, que permitem responder esse tipo de pergunta, né, sem necessariamente calcular essas potências que dariam, né, um esforço computacional muito grande. Então, através dessas propriedades é possível saber o resto dessas divisões sem efetuar diretamente o cálculo das potenciações, e também vimos ali os 2 critérios de divisibilidade, né, por 3 e por 5, que são conhecidos aí dos livros de ensino médio e tal, né, que acho que até no ensino básico, não sei exatamente. Eu sei que é no ensino fundamental, mas não sei exatamente qual é o nível. Tá bom? Então, vou ficar por aqui hoje. Obrigado aí pela paciência e esperar, pelo pequeno atraso, e continuamos na próxima segunda-feira. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professora. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.